Cidadãos protestam nas ruas em diversas capitais do país e deputados do Amazonas apoiam as manifestações pacíficas. Em Manaus, a mobilização social está marcada para a próxima quinta-feira na Praça da Matriz. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Comissão de Constituição e Justiça da Alean aprova 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem mais de 100 mudanças na Carta Magna. E ainda, em Inhamundá, a audiência pública reúne autoridades e a população para tratar sobre a exploração da silvinita. Boa noite. Mais de 250 mil brasileiros nas ruas unidos por um só motivo: ver o Brasil em completa mudança, não só no transporte urbano, mas em todos os setores socioeconômicos. Em Manaus, uma manifestação está marcada para a próxima quinta-feira, dia 20. Na Assembleia Legislativa, diversos parlamentares apoiaram os manifestos pacíficos. Os deputados amazonenses reforçaram a ideia de que é preciso ter uma nova consciência política. O deputado estadual pelo PMDB, Vicente Lopes, foi à tribuna mostrar apoio aos mais de 250 mil brasileiros que estão nas ruas protestando por melhores condições de vida. O parlamentar destacou que não é razoável que haja tantos investimentos em obras da Copa, enquanto milhares de pessoas têm que enfrentar diariamente o atendimento precário nos hospitais. Além disso, garantiu que as mudanças do país tendem a acontecer a partir de manifestações da população. Eu acho que as grandes mudanças nesse país só ocorreram quando houve maciçamente a manifestação das pessoas. Manifestação que não está vinculada a nenhum partido político, manifestação que partiu do seio da sociedade, e exatamente isso demonstra a contrariedade com relação à maneira como as coisas são conduzidas no Brasil. Paga-se um preço absurdo, aqui e diga-se de passagem, não é só o protesto, não é só com relação à questão do aumento da passagem de ônibus, mas é contra também as prioridades que o Brasil elege. Enquanto o Brasil faz uma Copa do Mundo e gasta bilhões, pessoas continuam sofrendo em fila de hospitais por falta de assistência médica. Enquanto nós aqui gastamos 600, 700 milhões para construir um estádio, nós olhamos para o outro lado e vemos a Santa Casa de Misericórdia fechada. Então eu acho que essa manifestação da sociedade, especialmente da população mais jovem, é exatamente uma demonstração de que o povo brasileiro está tirando a venda, tá certo? E está indo para a rua lutar por aquilo que é seu direito. As manifestações no Brasil ganharam destaque não só no país, mas também em veículos de comunicação de todo o mundo. O oposicionista José Ricardo, deputado estadual pelo PT, também mostrou-se favorável às manifestações e destacou a participação dos jovens no acompanhamento das decisões políticas e dos movimentos que partem das redes sociais e ganham as ruas. Acho que a juventude precisa cada vez mais estar acompanhando o que acontece na política. A gente percebe que, devido à velocidade das informações, o acesso às informações, hoje as redes sociais facilitam muito, e essa manifestação ela é oportuna, porque é para chamar a atenção da classe política, das estruturas que nós temos, das várias instâncias de poder municipal, estadual e federal, e também não só o poder legislativo, que está sendo cobrado, se questionado, se falando da corrupção, e o poder executivo por conta dos gastos, mas também as estruturas do judiciário, a impunidade, a falta efetiva de punição para quem se envolve em crimes, por exemplo, de corrupção. Marcelo Ramos, deputado pelo PSB, cobrou da classe política uma atuação mais transparente e independente frente ao Poder Executivo, para que haja uma relação de confiança entre políticos e cidadãos. O parlamentar classificou o momento vivido pelo Brasil como histórico e essencial para a consolidação das instituições democráticas do país. Hoje há um distanciamento grande, há uma quebra na relação de confiança entre a população e os seus representantes, e nós precisamos ouvir e não só prestar solidariedade, mas prestar a verdadeira solidariedade, que é mudar conduta, fazer do parlamento um espaço mais comprometido com os anseios da população, mais independente em relação ao executivo e mais transparente no conjunto das suas ações. O direito de reunião, que é garantido no artigo 5º da Constituição Federal, foi destacado pela deputada estadual pelo PP, Conceição Sampaio, que defendeu as manifestações que são consideradas como pontos positivos da democracia. Eu vejo com naturalidade, desde que seja uma manifestação ordeira, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito e a mobilização ela é
está lá, garantida, não é? Ela é possível ser feita. Agora, o que nós precisamos entender é que os avanços são necessários, sim. Os serviços públicos prestados no nosso país, principalmente em relação à saúde, é de péssima qualidade. Então, o povo não merece. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, também apoiou o ato democrático, desde que seja pacífico e não cause dano ao patrimônio público, e que o clamor do povo brasileiro deve chegar a todos os países, já que as deficiências de desenvolvimento ainda são muitas, principalmente no que diz respeito ao transporte coletivo. Se manifestar através do vandalismo, aí pronto, aí a gente sabe que esse não é o objetivo, e que quanto menos política tiver participando desse evento, mais credibilidade vai ter. Então é isso que são as minhas palavras. Eu acho que é um recado da sociedade brasileira, não para o poder executivo brasileiro, mas para o mundo saber que o Brasil não é esse país que vive bem, que está em franco desenvolvimento, e que a gente está hoje sofrendo, que a sociedade hoje vive com vários problemas, entre eles a questão da mobilidade urbana. Uma manifestação nos mesmos moldes das que ocorrem na capital federal, Rio de Janeiro e São Paulo, também será realizada em Manaus, por melhores condições de vida. O ato acontecerá na Praça da Matriz, às 17 horas, no centro da cidade. E agora acompanhe a matéria de Priscila Sena, que traz o passo a passo das manifestações no Brasil e até no exterior. Os protestos contra o aumento da tarifa do transporte coletivo tiveram início em março deste ano, com marchas que se espalharam por pelo menos 12 cidades brasileiras, entre elas Recife, Curitiba, Salvador, João Pessoa, Maceió e Brasília. As maiores manifestações onde foram registrados confrontos com a polícia ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Os protestos contra o aumento da passagem de ônibus já são considerados os maiores desde 1992, quando manifestantes pediram o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. A força dos movimentos atingiram os brasileiros que moram no exterior. Entre as cidades estrangeiras que aderiram à causa estão Berlim, Dublin, Montreal, Boston, San Diego, Chicago e Los Angeles. Em resposta às manifestações que movimentaram o mundo, pelo menos 8 municípios já anunciaram redução no preço da tarifa. Entre eles, Campinas, que reduziu de R$ 3,30 para R$ 3,20. João Pessoa também diminuiu o valor de R$ 2,30 para R$ 2,20. E Porto Alegre, que baixou o valor para R$ 2,80. O convite para a população participar da passeata é feito pela internet, onde já foram confirmadas para ainda esta semana pelo menos 10 marchas em cidades brasileiras e mais 60 em cidades estrangeiras. A Comissão de Constituição e Justiça da ALEAN aprovou 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem mais de 100 mudanças na Carta Magna. A presidente da Comissão Especial que trata da revisão, deputada Conceição Sampaio, destacou as alterações. De acordo com a deputada Conceição Sampaio, depois de aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça, as propostas de revisão da Constituição devem seguir para a Diretoria de Apoio Legislativo, onde vão aguardar a publicação do decreto que cria a Comissão Especial para o início da segunda fase da revisão. Segundo a parlamentar, a Comissão Especial não poderá iniciar os trabalhos antes da publicação. A deputada Conceição Sampaio disse que uma das mudanças sugeridas pelas PECs estão a retirada do termo voto secreto para a cassação de mandato e a possibilidade da ALE de suspender por 45 dias os efeitos de decisões judiciais em processos dessa natureza. Nós apresentamos, portanto, uma proposta de texto. Essa proposta foi transformada em 3 PECs, 3 propostas de emenda à Constituição do Estado
do Amazonas, e no dia de ontem a CCJ deu parecer favorável às 3 PECs apresentadas. Agora o processo é natural, o resultado da CCJ vai para a comissão especial, que é composta pelos mesmos membros que fizeram a composição da comissão mista. Em seguida, vai para a votação final, que é a votação plenária, né? Porque o plenário é soberano. Outra alteração é a inclusão da prioridade para idosos e portadores de doenças crônicas no pagamento de precatórios, valores resultantes de decisões judiciais. A maioria das mudanças já está prevista na Constituição Federal. E da tribuna, a parlamentar também falou sobre a caminhada de conscientização pelo Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, que reuniu no último fim de semana 3.000 pessoas em Manaus. O objetivo foi chamar a sociedade para uma reflexão sobre o tratamento dado àqueles que já passaram dos 60. Várias movimentações envolvendo o tema Use o Amor e Não a Violência foram realizadas no último sábado na cidade de Manaus e em outros municípios do estado, mostrando que ainda é preciso avançar muito em relação às políticas públicas voltadas para as pessoas idosas do país. De acordo com a deputada Conceição Sampaio, existe um estatuto voltado para o bem-estar da pessoa idosa, mas é preciso assegurar àqueles que já passaram dos 60, não somente uma legislação. A gente precisa fazer com que o estatuto ele seja cumprido na sua essência, não é? Lei boa é a lei cumprida, é aquela que de fato não só está no papel, mas que garante direitos e que esses direitos possam ser respeitados. Então, eu entendo que a gente tem um trabalho ainda longo pela frente, mas acima de tudo, lembrando que nós precisamos respeitar a pessoa idosa. A parlamentar disse ainda que no Brasil os idosos nem sempre são respeitados e muitos acabam sendo abandonados pelos próprios familiares. De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, todos os dias aproximadamente 4 denúncias de maus tratos e abandono são registradas. Realidade que, segundo a deputada, precisa ser mudada. Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, recebeu o título de cidadão do Amazonas. A homenagem foi proposta pelo colega parlamentar Marcelo Ramos. Luiz Castro é reconhecido pela atuação no setor primário. Já foi professor e prefeito de Envira, município a 1.208 quilômetros de Manaus, sendo também o prefeito mais jovem do Amazonas, com apenas 23 anos. Construiu o primeiro hospital no município e levou à localidade as primeiras sementes de café robusta. O parlamentar também atuou como secretário de Estado frente à Secretaria de Estado da Produção Rural, SEPRO, onde reestruturou o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, IDAM, e valorizou os técnicos e a infraestrutura de produção rural. É uma coisa, para mim, nova. Eu já recebi título cidadão nos municípios, alguns municípios, mas aqui é uma coisa que tem uma referência mais ampla. Para mim, que saí muito jovem de São Paulo para morar no Amazonas, é uma honra muito grande receber esse título. Eu nunca fui muito afeito a medalhas, a homenagens, nem mesmo no meu aniversário eu gosto desse tipo de... Prefiro comemorar as coisas em família, mas esse título especialmente ele tem um significado muito grande porque realmente me dá a sensação de que eu tenho este compromisso com o município, com o estado do Amazonas, com o nosso povo amazonense, como um referencial de vida na minha atividade política. Marcelo Ramos, autor da proposta, reforçou que o título de cidadão amazonense é um reconhecimento pelo trabalho realizado pelo parlamentar em favor dos cidadãos amazonenses e destacou a conduta ética e democrática de Luiz Castro. O deputado Luiz Castro eu conheci no exercício da atividade parlamentar aqui e por ele passei a ter absoluta admiração, respeito pela conduta dele parlamentar, pela conduta dele como homem público. É um homem que tem uma vida pública longa no estado do Amazonas, uma vida pública marcada pela correção, pelo espírito democrático, pela ética e já é amazonense há muito tempo. Nós estamos apenas consolidando algo que o estado do Amazonas deve oferecer ao deputado Luiz Castro. O título de cidadão do Amazonas é concedido a pessoas que tenham prestado ao Estado e ao povo relevantes serviços em qualquer campo de atividade pessoal e possua conduta ilibada. Deputado Sinésio Campos debate com comunitários de Inhamundá os benefícios da exploração da silvinita. E mais, deputado Cabo Maciel volta a defender a saída da gestora de uma escola estadual na comunidade de Caviana, em Manacapuru. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Aleam, deputado Sinésio Campos, realizou uma audiência pública no município de Inhamundá, distante 375 quilômetros da capital. A exploração da silvinita, principal matéria-prima para a produção de fertilizantes e adubos, foi o ponto principal das discussões. Atualmente, para atender a demanda do setor primário, o Brasil compra de outros países 92% do mineral. A reportagem é de Raoni Oliveira e Gildo Smith. Desde a década de 80, o governo federal tem conhecimento de uma jazida sob solo amazônico, que pode tornar o país autossuficiente na produção do potássio. Agora, o presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, está articulando junto ao governo e municípios envolvidos a viabilidade da extração do mineral. A iniciativa privada já deu o primeiro passo. A empresa Potássio do Brasil anunciou investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares para a extração do mineral em Autazes. A ideia do deputado é levar este tipo de investimento financeiro e geração de emprego para outros municípios do interior do estado. Esta é a primeira audiência pública realizada aqui em Inhamundá para discutir a exploração do mineral. De acordo com o deputado Sinésio Campos, o projeto Potássio Amazonas faz parte da pauta de discussão do governo federal e estadual e deve sair do papel a partir de 2018. Sinésio destaca que o momento é ideal para esclarecer as populações envolvidas sobre os benefícios da extração mineral para o estado. Que é uma preparação, e sobretudo também, vindo juntamente conosco, as secretarias de Estado, o governo do Estado presente, o parlamento estadual, os órgãos que dão licenciamento ambiental, para que a população tome conhecimento. Eu entendo que o Amazonas, que tem há 46 anos o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, deve pensar, deve focar em outras direções, em outras oportunidades de emprego e renda. Eu entendo que os nossos recursos naturais, dentre eles o setor mineral, é uma dessas fontes. O deputado Abdallah Frache, que também acompanhou a audiência, acredita que o potencial da exploração mineral sustentável deve competir com o polo industrial de Manaus. Não no sentido só de substituição da Zona Franca, mas eu diria de concorrência para que os dois polos possam coexistir, o nosso polo industrial e o nosso polo de mineração também. É a redenção para esse estado, a sobrevivência das futuras gerações do Amazonas. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos que nos irmanar cada vez mais nessa luta para que esses projetos realmente saiam do papel e comecem a gerar emprego e renda e trazer dividendos para o bem-estar social da nossa população. Durante a audiência, o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, afirmou que o órgão tem dado atenção especial ao licenciamento do extrativismo mineral. O objetivo é garantir que o meio ambiente seja aliado à produção econômica. Nós já temos um histórico de licenciamento na atividade minerária e um know-how, acumulado ao longo dos 18 anos de existência do IPAAM. Então nós licenciamos a atividade de exploração de petróleo, de gás, a atividade minerária com areia, com seixo, a lavra garimpeira de ouro, o grande empreendimento que é o Pitinga, e agora estamos incorporando o licenciamento da silvinita. Então, nós temos um processo que vai transcorrer com tranquilidade, o processo será dado ampla publicidade, vai seguir os ritos normais dos estudos habituais que são aplicáveis para esse processo. Então, com muita serenidade, muita tranquilidade. E que as pessoas fiquem tranquilas, porque esse controle ambiental o IPAAM certamente terá. A Prefeitura de Inhamundá espera que, com a possível extração do potássio, o município conquiste a independência financeira. Ela vê com os bons olhos para que o município de Inhamundá possa realmente se alavancar, possa ter
uma atividade econômica, que o município não possa estar dependendo do Estado, não possa estar dependendo do governo federal e possa estar realmente gerando muitos empregos para o nosso Estado e para o nosso município. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, a reserva de potássio do Amazonas está estimada em mais de 1 bilhão de toneladas, sendo considerada a terceira maior reserva do planeta. A extração do mineral pode beneficiar os municípios de Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Borba, Altazes, Silves, São Sebastião do Atumã, Maués, Urucurituba, Urucará, Itapiranga e Amundá. O deputado Cabo Maciel voltou a defender a saída da gestora de uma escola estadual na comunidade de Caviana, em Manacapuru. Segundo o parlamentar, mais de 400 moradores aderiram a um abaixo-assinado solicitando a troca da diretora. Cabo Maciel prometeu levar o pedido à Secretaria Estadual de Educação. Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, relatou as denúncias de populares da comunidade de Caviana, interior de Manacapuru. Segundo o parlamentar, os moradores estão insatisfeitos com o método de administração da atual gestora da Escola Estadual Januário Santana, Márcia Chagas Moreno, e pedem a saída da diretora. Cabo Maciel disse que vai levar uma comissão formada por cidadãos de Caviana para uma reunião com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares da Silva. Vou marcar uma reunião com o professor Rocieli, vou preparar o meu relatório, vou pedir o apoio do deputado Sidney Leite, de todos os deputados que queiram assinar esse relatório, esse pedido de retirada dela lá. Eu vou fazer melhor, eu vou pedir que os deputados contribuam com essas assinaturas para que não vá assinado só por mim, mas sim por todos os deputados, a retirada dessa gestora da escola. O deputado pelo DEM, Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da ALEAN, aparteou o discurso de Maciel e reiterou total apoio ao parlamentar. Segundo o Sidney Leite, o mesmo pedido já havia sido feito à SEDUC por meio da comissão, mas até agora nenhuma resposta foi dada. O que o deputado Maciel traz não é novidade para mim e eu só endosso, porque foram esses relatos que nós recebemos, que não há nenhum diálogo com a comunidade, a escola se isola da comunidade e que eles estavam solicitando não a indicação de um gestor, mas a troca do gestor e que a SEDUC pudesse realizar um outro processo seletivo para que pudesse ter um gestor que fizesse um trabalho com a participação da comunidade, com a participação dos pais dos alunos e, com isso, poder refletir na melhoria do processo ensino-aprendizado. Cabo Maciel também disse que a visita feita pelo parlamentar à escola no último fim de semana foi questionada pela gestora. O líder do PT na casa, José Ricardo, prestou apoio ao deputado. Segundo Ricardo, é função do parlamentar fiscalizar os órgãos do governo do estado e não pode ser impedido de realizar a função. Essa é a função do deputado estadual, fiscalizar os órgãos do governo do estado. Eu faço isso praticamente toda semana, estive agora esse final de semana em mais 2 municípios fazendo isso, e em um outro lugar que às vezes acontece, né, de algum gestor criar alguma dificuldade. Eu tive uma ocasião, mas agora recente não tive mais nada, até porque a gente percebe que muitos gestores fazem questão de mostrar os problemas. A solicitação de troca da gestora na Escola Estadual Januário Santana deve ser enviada à SEDUC já na semana que vem. E o deputado Orlando Cidade destacou na tribuna as ações realizadas no setor primário do estado. Entre os itens pontuados, os investimentos da Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM, e a visita do ministro da Pesca ao Amazonas. O presidente da Comissão de Agricultura e Pesca da Assembleia Legislativa, deputado pelo PTN, Orlando Cidade, se pronunciou na tribuna da Casa sobre o setor primário do estado. O primeiro assunto destacado pelo parlamentar foi as ações da Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM. Segundo o parlamentar, até o mês de junho já foram investidos 30 milhões de reais e este valor deve chegar a 100 milhões até outubro. Para Orlando Cidade, o investimento ligado ao setor valoriza o pequeno agricultor do interior. Isso significa dizer dinheiro novo para desenvolver o interior do Amazonas e principalmente para a geração de novas oportunidades ao setor primário. Isso a gente fica muito alegre porque o interior está precisando de recursos para fortalecer a produção agrícola e a piscicultura em nosso estado. Ainda durante o pronunciamento, Orlando Cidade falou sobre a visita que o ministro da Pesca, senador Marcelo Crivella, deve fazer ao Amazonas na próxima terça-feira, dia 25 de junho.
O ministro virá até o plenário da Assembleia Legislativa para participar de uma sessão de tempo, que será utilizada para anunciar investimentos no setor para o Estado. Já tem uma grande pauta de ações que ele vai trazer para cá, mas vamos aguardar para ele mesmo fazer um anúncio desses grandes investimentos que estão vindo para o Estado do Amazonas, para desenvolvermos a piscicultura, a pesca e a aquicultura aqui no nosso estado. Ainda de acordo com o parlamentar, um requerimento será apresentado por ele ao ministro Crivella para que verifique a possibilidade de utilização do Parque Aquícola de Balbina para a piscicultura. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 19. Deputado Sinésio Campos realiza sessão especial alusiva ao Dia do Geólogo, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 20 de junho. Os deputados José Ricardo e Belarmino Lins promovem audiência pública para tratar sobre a Zona Franca de Manaus, às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição do Alean Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.